Se você está em busca da independência financeira para alcançar a tão sonhada liberdade financeira, geográfica e de tempo, fique até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês 4 FIIs, fundos de investimento imobiliário, que eu tenho na minha carteira para viver de rendimentos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Marques e você está no canal Bora Pro Milhão. Quando se fala em ter liberdade e independência financeira, na minha opinião, nada é mais satisfatório do que ter a minha liberdade do meu tempo. Não ter que cumprir ordens, não ter um chefe, não ter que ficar dando satisfações é a melhor coisa que eu encontrei em tudo isso. E por isso, você que está daí, que está em busca da sua liberdade financeira e da sua independência financeira, deve estudar, aprender sobre os investimentos, também estudar e ver meios de alavancar seus ganhos para que você possa alcançar essa sua tão sonhada independência financeira o quanto antes possível. Sendo assim, vamos agora então analisar 4 fundos imobiliários que são fundamentais para quem quer viver de renda e que eu tenho na minha carteira. Lembrando que este vídeo não é uma indicação de investimentos. Vamos então ao nosso primeiro fundo, que é o IRDM11. É isso aí, estamos aqui na tela do Investidor 10, é o principal portal que eu utilizo para estar analisando os fundos imobiliários e as ações antes de estar definindo se eu vou ou não comprar um determinado ativo. Ele é administrado pela Iridium, que é uma excelente gestora de fundos. É um fundo do tipo de papel, ou seja, sua carteira é formada basicamente por CRIs e por LCIs. Agora aqui na próxima tela, a gente vai ver alguns itens importantes para analisar também. A cotação, R$ 89,84, a última cotação dele. O que ele retornou, o dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, o que cada cota teve de retorno, que foi 13,02%. O PVP, que é o valor da cotação na bolsa dividido pelo valor patrimonial da cota. Se está abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado um pouquinho abaixo do seu valor real. E olha aqui, com essa recente tendência de queda da Selic, está difícil encontrar fundos com PVP abaixo de 1. Esse aqui ainda se encontra, 0,99. Mais uma excelente informação. A liquidez diária do fundo, 4,8 milhões, eu considero boa, acima de 1 milhão, então a liquidez dele é muito boa também, não tem problema quanto a isso. Aqui nos detalhes da rentabilidade, a gente está analisando os últimos 5 anos. Vocês podem ver que enquanto o CDI retornou 39,89%, o IRDM teve um rendimento de 66,61%, ou seja, bem acima do CDI. Pessoal, tem outro ponto que eu gosto muito de analisar nos FIIs, que é esse aqui, ó. Último rendimento, 87 centavos por cada cota. Agora nós vamos aqui no Excel. E aqui no Excel eu gosto de saber o que eu preciso investir nesse fundo para eu estar tirando líquido um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Então eu jogo aqui a cotação, que é R$ 89,94. Último rendimento, 87 centavos. O salário mínimo, 1.320. E ele já calcula para mim. Então eu preciso ter 1.517 cotas, ou seja, um investimento de R$ 136.460 vai me dar um retorno mensal de 1.320 apenas investindo nesse fundo. Com esse valor eu vou estar tirando um salário, porque depois eu vou projetando na minha carteira o que eu tenho que ter desse fundo e dos demais fundos para estar podendo estar tirando uma renda satisfatória para mim. Pessoal, vamos agora analisar o nosso próximo fundo, que é o LVBI11. Ele é um fundo de tijolo, do segmento de galpões logísticos, é o segmento que eu mais gosto, tem muitos fundos nesse segmento. Continuando aqui, sua última cotação 116,30, o dividend yield de 7,75, vocês podem ver que o dividend yield está um pouco abaixo do fundo anterior, mas isso é normal, porque nós estamos na época que a Selic está com a expectativa que vai cair, então os fundos tendem a se valorizar. Vocês podem ver aqui no gráfico que ele está valorizando, por isso o PVP é um pouquinho acima de 1, mas ainda está num ponto bom, eu considero bom ainda estar adquirindo esse fundo. Outra coisa aqui que eu gosto de destacar é a importância de estar sempre fazendo os investimentos no longo prazo. Pode ver que em momentos, por exemplo, da pandemia, do auge, ele chegou a bater R$ 67, em outros momentos aqui sempre abaixo. Então, quando a pessoa vai investindo no longo prazo, vai fazendo compras sucessivas no decorrer do tempo, ela consegue uma cotação média muito menor que isso aqui, ou seja, o dividend yield para quem vem investindo fica maior. Essa é a importância desse tipo de investimento. A liquidez acima de 1 milhão, tá ok. Aqui nós vemos o rendimento dele bem acima do CDI também, dando 61 contra 39.
Os ativos, como eu falei, que é galpões logísticos, então aqui a gente vê que ele tem imóveis em São Paulo, Minas, Bahia e no Paraná. Então aqui tem toda a descrição dos galpões, de onde que ele tem seus ativos alocados. Agora nós vamos lá para aquela nossa planilha fazer o mesmo cálculo. Aqui, vamos voltar aqui só para ver, né? 78 centavos, o último rendimento por cota. Então aqui na planilha, a última cotação 116,30, o último rendimento 78 centavos. Para termos um rendimento líquido de um salário mínimo, precisamos ter 1.692 cotas, o que vai gerar um investimento necessário de R$ 196.815. O próximo fundo que nós vamos ver é o queridinho de muita gente. Estou falando do MXRF11. Este que é um fundo de papel, é um dos preferidos, segmento híbrido. Além de papel, ele tem alguns outros imóveis que compõem sua carteira, mas a maioria é tudo papel, recebíveis imobiliários, CRIs, LCIs. Sua cotação é um fundo de cotação base 10, ou seja, fica mais barato, né? Entre aspas, o valor de adquirir a sua cota, R$ 10,67. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, 12,37%. PVP 1,06, ele está um pouquinho acima de 1. É normal, esse fundo valorizou bastante nos últimos 12 meses. Liquidez diária altíssima, acima de 12 milhões. Então você pode ver aqui, usando aquela mesma estratégia de fazendo compras sucessivas, o quanto que dá para conseguir uma cotação média bem mais baixa para quem vai investindo. Realmente a tendência dele está bem de alta. O último rendimento está aqui 12 centavos por cota. Daqui a pouco nós vamos lá na planilha. Se comparado ao CDI, 76 contra 39%, um dos fundos com melhor desempenho. E ele tem 3 imóveis, ficam todos em São Paulo. Agora nós vamos lá para a nossa planilha. Aqui na planilha, 10,67 a última cotação, 12 centavos o último rendimento. Para um salário mínimo você precisaria de 11 mil cotas, que daria um investimento de R$ 117.370. Agora vamos para o nosso quarto fundo e depois a gente vai fazer uma análise geral para ter um salário de cada fundo na planilha, o que a gente precisaria investir. Vamos agora, sem demora, para um outro fundo que eu também tenho na minha carteira. Estou falando do HGLG11. Este que é um fundo também de tijolo, segmento logístico de galpões. Última cotação do HGLG11, R$ 167,00. Dividend yield 8,8%. PVP também está acima de 1, justificado pela sua recente alta de 12,78 nos últimos 12 meses. Liquidez bem acima de 1 milhão também, 9,7 milhões. Aí no gráfico a gente vê a mesma história. As compras sucessivas vão garantindo que você consegue fazer um preço médio melhor e ter um dividend yield bem acima de 8,8. É o que eu sempre procurei fazer na minha carteira com esse fundo. Último rendimento por cota, 1,50, porque daqui a pouco a gente vai naquela planilha também fazer a mesma análise. Aqui ele tem impressionantes 95% contra 39% nos últimos 5 anos. E aqui nós vemos a sua vasta lista de imóveis. São 11 em São Paulo, 3 em Minas, 2 em Pernambuco, 2 no Rio e 1 em Santa Catarina. Aqui também tem toda a descrição de cada empresa, cada galpão, para quem que ele aluga. Já aqui então na planilha vamos fazer a mesma análise. Última cotação R$ 167,00, último rendimento R$ 1,50. Para um salário mínimo precisaríamos de 880 cotas, ou seja, um investimento de R$ 146.960. Agora, vou mostrar aqui para vocês, nessa outra guia da planilha, para eu receber um salário de cada fundo do IRDM, do LVBI, do MXRF e do HGLG, eu precisaria ter esse investimento de cada fundo, dando um total de 597 mil, para eu ter 4 salários mínimos, que daria 5.280. Ou seja, com menos de 600 mil reais investidos, eu já teria mais de 5.280. Porém, se eu tivesse feito isso no longo prazo, né, fazendo isso antes, somando o que vai render a cota, reintegralizando, reinvestindo esse valor, mais os investimentos, pegando aquela oscilação do preço, fazendo um preço médio com as cotas, seria possível já ter esse valor, mas com um investimento bem menor, e já está tirando acima de 5 mil com 600 mil. Bom, pessoal, era esse o nosso vídeo. Se você gostou, já curte, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos nossos novos vídeos. É isso aí, um grande abraço e tamo junto!